Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo, fazendo o monitoramento dos pontos mais elevados da região. Estamos fazendo aqui, estabelecendo, além de treinar também, fazer esse reconhecimento, ver como é que estão as vias e também verificar pontos de observação. Claro, também faz parte de um estilo de vida, ficar atrelado a esses conceitos de preparadores, sobrevivencialismo, técnica de rastreamento, mateiras. Isso tudo faz parte também daqueles que gostam desse universo. Nós aqui também gostamos. Mas também, além, claro, tirando os exageros, mas o fato é verdade que podem acontecer fatores que, pelo menos ainda que temporariamente, acabem levando as pessoas a terem necessidades de, às vezes não necessariamente se evadir por aí, como alguns falam, pegar sua mochila de evasão e se evadir por aí, mas pelo menos temporariamente ficar em estado de alerta, mais recluso em pontos específicos, ou em casa de conhecidos, ou em áreas mais remotas, não necessariamente no meio do mato, mas em áreas rurais, por exemplo, como essas aqui. E para isso, eventualmente, esses pontos de observação, fazer esse reconhecimento dessas rotas, desses pontos mais elevados, desses pontos que podem ser de observação. Aqui tem uma linha divisada de cerca de 200 graus, mais ou menos, um pouco mais de 210 graus, mais ou menos. Tem a outra face oeste que não pega muito bem, mas tem um raio de 210 graus, né? Um ponto de observação muito bom. E um fato importante aqui também, esse ponto de observação, tirando os exageros, claro, além de nós estamos aqui, claro, treinando com peso, fazendo reconhecimento de área, fazendo reconhecimento, monitoramento de área e também fazendo essa análise de potenciais pontos de observação para esse cenário. Nós estamos em outubro de 2025, por exemplo. É só acompanhar um pouco aí, tem, por exemplo, conflitos seríssimos no Oriente Médio que estão para se agravar. Dizem que está para vir uma segunda onda de retaliações contra países ali. Por exemplo, no leste europeu, os conflitos ainda estão tensos e não há indicativo de que vão parar recentemente. Vários conflitos civis internos potencialmente iminentes de acontecerem, como em vários países da Europa, Estados Unidos, por exemplo. Aqui na América do Sul, agora que o grande país declarou como organizações terroristas, traficantes, estão ali insinuando que vão invadir esse país, pode gerar uma confusão generalizada também para o nosso país com muita tensão. Isso pode gerar, ainda que momentaneamente, pontos de colapso, ainda que momentaneamente. Por exemplo, gerando necessidade, se houver bloqueios, por exemplo, de não necessariamente ir para o meio do mato, mas para essas áreas rurais, eventualmente, e daí esses pontos de observação aqui podem ser bastante importantes. E daí um detalhe importante, né? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, que isso é tudo material sensível, mas para ter uma noção, nesse ponto que nós estamos aqui, nessa posição, o pessoal que é experiente vai saber que nós estamos falando. Por exemplo, drones comuns não conseguem pegar o ponto de visada. Então, se tiver que fazer um monitoramento aqui, um ponto de observação, claro, hoje nós não trouxemos aqui os binóculos, por exemplo, monóculos, que é muito peso, vamos fazer um circuito aqui, está muito pesado, foi só para fazer a verificação, mas tinha que estar aqui com binóculos, monóculos, por exemplo, e os drones comuns não conseguem pegar a imagem aqui. Não vamos dizer por quê, o pessoal que é experiente sabe disso. Os drones comuns, claro, os mais sofisticados, que eventualmente algumas instituições já estão adquirindo aqui no país, e já tem, nós também não vamos dizer algumas que nós sabemos aqui, porque isso é material sensível, daí poderiam eventualmente sim, mas em geral, os drones em geral, nesse ponto aqui, não conseguem fazer imagem. E mais, com esse ambiente aqui, estava mais névoa, mesmo alguns drones mais sofisticados, não vou entrar em detalhes aqui, não conseguem pegar essas imagens se essa névoa estivesse aqui. Mais cedo, essa névoa estava mais aqui, ela está se dissipando, mas ela estava mais aqui. Com essa névoa não consegue pegar. Claro que drones mais sofisticados, como norte-americanos, israelenses, eles conseguem. Com ondas eletromagnéticas, eles conseguem ter essa visada através dessas nuvens. Mas, por exemplo, não vamos entrar em detalhes aqui, seria outro ponto. Então, por exemplo, um ponto de observação aqui, nessa situação que nós estamos aqui, que nós não vamos dizer exatamente qual o detalhe, mas é só dar uma olhada na cumeira aqui da região. Drones comuns não conseguiriam pegar, para dar uma ideia, uma noção aqui de como nós estamos aqui. Não conseguiriam pegar, então daria uma tranquilidade a mais de um ponto de observação para saber, por exemplo, que poderia ficar com mais tranquilidade aqui nesse ponto especificamente. Portanto, ponto de observação é um ponto importantíssimo, sim, observando técnicas de rastreamento, inclusive no caso contra-rastreamento, para evitar essa detecção. Nesse caso aqui, com drones, em princípio, drones mais comuns estaria tranquilo, não vamos detalhar por quê. E claro, né, observando aqui, fazendo observações de ponto de interesse. Não estamos fazendo uma ilusão aqui, exagerando, que teria que trazer todo mundo para cá, a família para cá. Não, esse ponto é um ponto elevado, muita gente não conseguiria chegar aqui. Isso aqui seria um ponto estratégico de observação, eventualmente, para algumas situações, para conseguir, por exemplo, dar uma analisada se houvesse alguma situação dessa momentaneamente de bloqueios, que nós já tivemos aqui no país.
por exemplo, né, de bloqueio de estradas, por exemplo, por outros motivos, mas, por exemplo, saber como é que está a dinâmica, se dá para avançar ou não, se tem, dar uma panorâmica geral de como estaria o cenário. Então, pontos de observação são absolutamente importantíssimos, não só para fins de rastreamento, seja para monitoramento de fauna, para proteção patrimonial, residencial, para várias finalidades, mas também para essa finalidade desses cenários caóticos que podem acontecer, ainda que momentaneamente nós estamos num cenário de tensão, que nós mergulhamos nesse cenário de tensão internacionalmente, não há indicativo nenhum de que no curto prazo nós vamos sair dele. Pelo contrário, tudo parece que vai indicar que nós vamos agravar, ter essa situação agravada nesse cenário internacional. O que vai acontecer exatamente? Difícil falar, mas que a tensão, tudo indica internacionalmente, inclusive nacionalmente, tudo indica vai continuar, isso tudo indica que sim. Esse foi mais um vídeo do Rastreamento Humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.